Então, olá, alunos do oitavo ano. Iremos agora dar continuidade ao conteúdo do livro e vamos começar com o capítulo 2, Revoluções na Inglaterra. Só lembrando que, acaso o vídeo fique muito extenso, eu vou dividir ele em duas partes. Política e sociedade na Inglaterra do século XVI. No século XVI, a monarquia inglesa era absolutista. Seus governantes tinham enorme poder. Esse era o caso, por exemplo, da Rainha Elizabeth I. Adotando uma política mercantilista e associando-se a corsários, o governo de Elizabeth I contribuiu para que a Inglaterra se tornasse uma grande potência econômica e naval. No reinado de Elizabeth I, nas décadas seguintes, ocorreu o enriquecimento da burguesia, comerciantes e donos de manufaturas, da pequena nobreza rural, o gentry em inglês, e dos pequenos proprietários rurais, yeomen em inglês. Esses grupos sociais produziam e exportavam alimentos e tecidos de lã e algodão para várias partes do mundo. No campo, a agricultura de subsistência deu lugar à agricultura comercial para criar ovelhas e extrair lã. A gentry e os yeomen cercaram seus domínios, expulsaram as famílias de camponeses que viviam lá, e essa prática deu-se o nome de cercamento. Sem terra onde plantar ou criar, os camponeses vagaram pelas estradas ou iam para as cidades, sobretudo para Londres, onde se ofereciam para trabalhar por baixos salários. Monarquia versus o parlamento no século XVI. Com a morte de Elizabeth I, seu primo Jaime, rei da Escócia, assumiu o trono da Inglaterra como Jaime I, dando início à dinastia Stuart. Durante essa dinastia, ocorreram intensos conflitos envolvendo diferentes grupos sociais e religiosos. A maior parte da burguesia e a gentry seguiu o puritanismo e defendiam que cada um deveria agir conforme a Bíblia e a sua própria consciência, e a igreja deveria ser independente do Estado. Já a alta nobreza e os ex-ingleses praticavam o anglicanismo, religião no qual o chefe da igreja é o próprio rei. O parlamento inglês também se encontrava dividido. Na Câmara dos Lordes estavam os representantes da alta nobreza e na Câmara dos Comuns os representantes da burguesia e da gentry. Considerando-se rei por direito divino, Jaime I tentou impor o anglicanismo a todos os seus súditos e, além disso, criou novos impostos e aumentou os existentes. Mas como o parlamento, que tinha um grande número de puritanos, se opôs a essas medidas, o rei mandou fechá-lo, revelando assim seu absolutismo. Carlos I, sucessor e filho de Jaime II, deu continuidade à política absolutista de seu pai. Concedeu monopólio a alguns grupos burgueses, vendeu cargos públicos e criou novos impostos. Um desses impostos é o ship money, antes pago apenas pelas cidades portuárias, passou a ser nacional. Como a oposição ao seu governo no parlamento aumentou, Carlos I invadiu a Câmara dos Comuns com sua guarda pessoal para prender os líderes oposicionistas. Avisados de antemão, esses se retiraram e se uniram a tropas armadas organizadas para lutar contra o absolutismo. Iniciou-se então uma guerra civil, que vai de 1642 a 1649, durante a qual os ingleses estiveram divididos em dois grupos rivais. O lado do rei, que vai vir os grupos sociais, a alta nobreza, mais a burguesia capitalista, e religião, os anglicanos e os católicos. Já contra o rei, do lado do parlamento, teria a burguesia comercial e a manufatureira, a gentry, os homens, e do lado religioso seriam os puritanos e os presbiterianos. Aí vai vir a era de Cromwell. O deputado e líder puritano Oliver Cromwell remodelou o exército e, à frente dele, venceu várias batalhas. Os soldados passaram a ser promovidos com base na competência e não mais por terem nascido em uma família de prestígio, ou seja, o critério de nascimento foi substituído pelo merecimento. Esse novo exército, New Model Army, venceu o exército do rei na Batalha de Naseb, em 1645, que pôs fim à luta. O rei Carlos I foi condenado à morte e executado. A República foi proclamada e Cromwell assumiu o governo do país, a República de Cromwell. No governo, Cromwell combateu durante seus inimigos internos e externos, confiscou as terras dos aliados do rei da Inglaterra anglicana e vendeu-as para seus aliados, membros da burguesia e da gentry. Além disso, visando fortalecer o comércio exterior inglês, Cromwell promulgou em 1651 leis conhecidas como Atos de Navegação. Essas leis diziam que todas as mercadorias que entrassem ou saíssem pelos portos da Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales e Escócia só podiam ser transportadas em navios ingleses ou pertencentes aos países produtores.
Os atos de navegação favoreceram a acumulação de capital por parte da burguesia britânica e prejudicaram os comerciantes holandeses, que lucravam com o transporte de produtos negociados com a Inglaterra. Esse conflito de interesses provocou uma guerra entre os dois países, de 1651 a 1654. A Holanda foi vencida e a Inglaterra passou a liderar o comércio dos mares. Tornou-se a maior potência naval daqueles tempos, sendo conhecida a partir de então como Rainha dos Mares. Cromwell, aproveitando-se da guerra contra a Holanda para ampliar seu poder, tornou seu cargo hereditário, que passa de pai para filho, e vitalício para toda a sua vida. Por isso, com sua morte em 1658, foi sucedido pelo seu filho Ricardo. A deposição de Ricardo Cromwell e a volta da monarquia na Inglaterra. No governo, o filho de Cromwell enfrentou forte oposição de grupos políticos e religiosos surgidos durante a Revolução Puritana, de 1642 a 1649. Dois deles se destacaram pela ousadia de suas propostas, os niveladores e os cavadores. Os niveladores defendiam a dissolução da Câmara dos Lordes e todo o poder para a Câmara dos Comuns, o direito de voto a todos os homens e a liberdade de cada um seguir a sua própria religião, o fim dos dízimos cobrados pela Igreja Anglicana e dos monopólios comerciais, o direito à propriedade privada e a proteção da pequena propriedade. Os cavadores, por sua vez, defendiam uma reforma agrária radical com o confisco das terras da igreja, do governo e dos grandes proprietários, a entrega das terras confiscadas aos pobres para que eles cultivassem e ficassem com o fruto do seu trabalho. Os cavadores se espelhavam em Jesus Cristo, que, diziam eles, esteve sempre ao lado dos mais pobres. A força dos movimentos populares amedrontou o parlamento, que decidiu destituir Ricardo Cromwell e restaurar a monarquia. Em 1660, Carlos II, filho do rei decapitado da dinastia Stuart, voltou ao poder. A Revolução Gloriosa de 1688. Carlos II se declarava rei por direito divino, embora soubesse que, de fato, era rei por vontade do parlamento. E durante todo o seu reinado tentou promover a volta do absolutismo. Jaime II, seu irmão e sucessor, fez o mesmo, e para isso pediu apoio a Luís XIV da França, o rei mais poderoso da Europa. Reagindo a isso, o parlamento, formado em sua maioria pela burguesia e pela gente, reuniu tropas para derrubar o rei Jaime II, que deixou o trono antes dos soldados chegassem. O parlamento, então, entregou o governo da Inglaterra ao genro de Jaime II, Príncipe holandês Guilherme de Orange. Esse movimento ficou conhecido como Revolução Gloriosa, pois o parlamento venceu a disputa sem derramamento de sangue. Antes de ser coroado o rei, Guilherme de Orange teve de jurar obediência à Declaração dos Direitos, Bill of Rights, vigente na Inglaterra até o dia de hoje. O significado da Revolução Gloriosa. Com a Revolução Gloriosa, a Inglaterra deixava de ser uma monarquia absolutista e tornava-se uma monarquia parlamentar. O parlamento, então, passava a ter um grande poder de decisão. Os ingleses deixavam de ser apenas súditos do rei e passavam a ser cidadãos, com seus direitos e deveres. A Revolução Gloriosa, além disso, favoreceu o desenvolvimento do capitalismo e, a partir de então, foram tomadas várias medidas favoráveis ao crescimento de manufaturas, das empresas rurais e da indústria naval. Tudo isso contribuiu para a liderança econômica e política da burguesia inglesa e para a Revolução Industrial, que será o assunto do nosso próximo capítulo. E fiquem agora com as atividades desse capítulo.